Olá, torcida tricolor, como vão? Espero que todos estejam muito bem. Então, como primeira informação de hoje, na verdade não é uma informação, é um agradecimento. Eu fiz uma compilação das melhores notícias do nosso canal e, como forma de agradecimento pelo canal estar crescendo, por vocês estarem comentando, né, a quantidade de inscritos também aumentou bastante. Então, como forma de agradecimento, eu fiz essa compilação, que nada mais é do que uma homenagem a vocês. Eu peguei várias notícias, vários é, vídeos que eu fiz e fiz um compilado de 1 hora aí. E agradeço por várias pessoas terem assistido e agradeço de coração porque, na verdade, o nosso coração é tricolor, assim como vocês, eu e toda nessa grande nação tricolor, tá certo? Então, reitero aqui os meus agradecimentos, né? E quem sabe em breve estou tentando fazer várias, tentando ter várias novidades aí, mas para isso eu preciso que vocês aumentem mais a comunidade, né? Se inscrevam, falam com seus colegas, inscrevam-se nos canais, no nosso canal. Os que só visualizam o vídeo, acham interessante, é legal, mas se inscreve no canal, porque se você é tricolor, você tem que estar aqui também, que aqui você tem voz e pode dar a sua opinião, tá certo? Compartilhe também os vídeos com outros conhecidos tricolores, para que a nossa comunidade possa se inscrever, possa crescer, desculpa. Bom, mas ao término desse agradecimento, agora vamos às notícias do nosso Flusão, tá certo? Então, a primeira notícia que eu quero falar não é muito legal, não é muito agradável, mas enfim, faz parte, né? Apesar da venda do Fluminense, do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique foi vendido, todos já sabem, né? A gente não recebeu a parcela para saldar, a primeira parcela para saldar nossas dívidas, as dívidas do tricolor lá, do Mário. Então o Netflu, né, essa reportagem é do Netflu, e apurou e eles colocam assim na matéria. O título é: Flu ainda não recebeu parcela de Luiz Henrique e segue com dívidas importantes. Isso aí foi veiculado por Paulo Brito. O Fluminense negociou no último mês o atacante Luiz Henrique com o futebol espanhol, o Betis, né, todo mundo sabe, por 9 milhões de euros, 48,7 milhões de reais, além da possibilidade de receber mais 4 milhões de euros, mais 21,6 milhões de reais, dependendo das metas a serem batidas. A justificativa pela venda do melhor atleta, que até então do time foram diversas dívidas a serem pagas em curto prazo. Mas o tricolor ainda não recebeu a primeira parcela, né? Aqui diz que o Netflu apurou e, em cima desse contexto, o Fluminense continua devendo as premiações dos títulos da Taça Guanabara, classificação à pré-Libertadores e a fase seguinte. Foi aquele outro vídeo que eu falei para vocês. O Mário estava com uma programação de uma coisa para frente que não aconteceu. Então o que sobrou é a dívida. Embora tenha sido eliminado pelo Olímpia do Paraguai, ficando fora da fase de grupos da principal competição continental. Isso ocorre porque a primeira parcela da negociação do Luiz Henrique ainda não caiu nos cofres do Fluminense. A tendência é que esteja na conta do tricolor nos próximos dias, possibilitando que ao menos um pedaço da dívida com o Del Valle, lá aquele caso do Sornosa ou Neuela, vocês lembram, né, do outro vídeo, e os salários sejam colocados pagos até o final do mês. Os salários, meus amigos. E ainda tem uma informação final. Vale lembrar que o Luiz Henrique só deverá sair no meio do ano para o Real Betis. Sua venda foi e continua sendo bastante criticada pelos fãs e clubes, como todo mundo já falou aí, né? Enfim, mais uma do seu Mário e diretoria. O que vocês acham? Né? Eu já falei o que eu acho, né? Que faltou programação,
faltou. E assim, tem mais coisas sobre isso que eu quero falar no final desse vídeo. Então eu vou deixar para o final. Mas deem a opinião de vocês, o que vocês acham dessa notícia, né? Bom, vida que segue e notícia agora é Abel, né? Nosso Abelão. Aí o que ele falou, né? É, o Abel, o título também é do Netflix. Não vou nem dizer o título, vamos direto para a notícia. Uma das grandes discussões entre os torcedores do Fluminense em 2022 vem sendo a escolha do técnico Abel na montagem da equipe tricolor, considerada, entre aspas, por ele, Abel, titular. Vários atletas que estão no banco, como John Arias, Ganso e Nonato, são pedidos no time principal, né? Isso porque muitos tricolores argumentam que o time alternativo não é argumento, a gente sabe que é melhor, né? Aí, qual foi a declaração do Abel, né? Todo mundo já deve ter sabendo, mas eu vou reforçar aqui. O Abel falou o seguinte, que o time titular é mais seguro no que diz respeito ao equilíbrio entre o ataque e a defesa, né? Aí a declaração do Abel, na íntegra, abre aspas. Você falou do Ganso, mas o Nonato entrou bem. O Iago entrou muito bem, mas mas você fala de um jogador que não entrou, o Natan. Esse jogo é bem complexo. Bom, ele não entrou no jogo que ele afirmou lá. Mas e os outros jogos que o Natan não entrou, que o Natan entrou e não foi bem, né? Isso ele não falou. Esse jogo é bem complexo, tudo é muito complexo, é muito difícil. E esse negócio virou moda, de marcar alto, marcar baixo, propor o jogo. O meu time, que não é considerado titular, ele propõe muito mais o jogo do que o time titular, mas o time titular é muito mais seguro. Então, tem jogos que vão jogar um grupo de jogadores diferentes e outros não, afirmou. Gente, quer dizer, um é mais seguro, quer dizer, um joga na retranca, é o que eu acho que ele quis dizer, né? Um joga na retranca, o que ele botou para jogar na retranca, e o outro ele joga, propõe, quer dizer, ataca mais. Seria isso, né, Abel? Enfim, sinceramente, com muito pouca paciência para ele. Mas qual a opinião de vocês? O que vocês acham dessas declarações do nosso Abelão aí, né? Coloquem aí, que eu já explorei esses assuntos nos vídeos anteriores e queria saber a opinião de vocês. Coloquem lá para eu poder saber lá nos comentários o que vocês acham dessa declaração do nosso amigo aí, Abelão, né? Bom, vamos falar também agora o seguinte, para o jogo do Fluminense com o Botafogo, a venda de ingresso já está aberta desde o dia 22, tá? A gente vai se enfrentar pela semifinal no Maracanã, tá certo? E já foi veiculado pelo Twitter oficial do Fluminense que as vendas estão abertas ao público geral, tá? Aí tem lá um check-in, o Twitter dele fala dos preços, né? Do jogo, né? Quanto é que vai ser, a meia entrada é R$ 25, a inteira é 50, para idosos, né? É 25, isso no setor sul. No setor leste, para todos os sócios, né? É R$ 30, a meia entrada é 30 e a inteira é 60. No setor A, né, Maracanã, mais sócios vão pagar 132, meia entrada 132, não tem vantagem nenhuma, e inteira R$ 200, né? Setor Maracanã mais. O que seria isso? Será que vão servir caviar pra gente? Sei lá, enfim. Bom, depois vocês que vão ao jogo, me informem, por favor, coloquem aí quem for lá, me informe o que vai ser servido lá, só por curiosidade. Mas enfim, já estão abertas as vendas, né? E vai ser no dia do meu aniversário, então eu vou ficar em casa com a Dona Maria. E aí vamos comemorar, certo? Mas vida que segue, e a última notícia de hoje, tá? Está sendo veiculado aí, né, um vídeo que eu não vou colocar aqui, porque vocês já viram, só vou falar
sobre e o que eu acho, a minha opinião. É, o técnico do Palmeiras, lá, o Abel Ferreira, né? Ele fala sobre a venda precoce dos jogadores aqui no Brasil. Ele falou, não sei se ele falou direcionado, mas a carapuça serviu, eu acho que para todos os times do Brasil. Vamos lá. Ele foi entrevistado pelo Roda Viva, né, o Abel Ferreira, que é atual, ele é só atual campeão, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, tá? E ele fez uma declaração que repercutiu na torcida do Fluminense, em várias torcidas, mas principalmente na torcida do Fluminense por causa dessa venda aí do Luiz Henrique, né? Vamos saber o motivo do técnico português, falando da declaração dele, que ele não entende porque os clubes brasileiros vendem por preços poucos, né? Barato, vendem barato os jogadores de futuro promissor, por exemplo, como o Luiz Henrique, e gastam milhões, né, de euros, né, para os outros times, para quem eles estão comprando, em jogadores veteranos. Por exemplo, quem que a gente está falando? O Fred, né, William Bigode, o Rufi, nosso amigo lá, Rufi, Felipe Melo, né, e outros. Tem o Fábio, que se bem que é goleiro, mas ele tem 40 e poucos anos, né? Então também é considerado um jogador veterano, né, meus amigos? Então, assim, vamos à fala dele, eu vou abrir aspas e depois a gente comenta, tá certo? Faço uma pergunta aos clubes brasileiros. Tem uma academia, forma os jovens. Na verdade, tem uma academia, eu tenho um clube, né? Eu tenho um time, um clube. Fluminense, por exemplo, Fluminense Futebol Clube. Forma os jovens, vendo um jogador por 10 milhões de euros e depois contrato um jogador de 35 anos e vou lhe pagar uma fortuna. Aí ele fala, eu fico doente, eu não entendo, disse Abel Ferreira nesse programa Roda Viva da TV Cultura. Bom, eu acho que assim, a carapuça serviu para o Mário Bittencourt, mas serve para todo o mercado nacional, brazuca aqui, né? A gente faz isso, a gente vendeu tantos jovens, tantos, mas tantos, eu já perdi a conta. E assim, por que a gente vende? Vamos lá, a gente vende um jovem, o Luiz Henrique se destacou no ano passado, nesse ano, e ele foi vendido. A questão não é vender, gente, porque todo mundo está em dificuldade e todo mundo precisa ter o dinheiro. Se você não tem receita, por exemplo, vinda de televisão, de gente comprando ingresso para poder assistir os jogos, o que ele vai fazer? Ele vai ter que vender. E o que ele vende? O ativo são os jogadores jovens, ok. Mas assim, a questão é vender os jogadores jovens por um preço irrisório, porque ele sabe que depois esse jogador vai lá, ele vai passar um tempo na Europa, vai ser vendido na própria Europa por, sei lá, 50 milhões de euros, 100 milhões de euros. Olha aí, podendo ter sido formado e assim, além do que, devia ser um absurdo eu acho que devia ter uma lei dizendo assim, salvo algumas ressalvas, devia ser estudado isso direitinho. A joia, o cara está se destacando, o jogador está se destacando, ele só devia ser vendido quando pelo menos ganhar um título pelo clube. Porque senão fica difícil, né? Como é que a gente vai vender um jogador que é promissor, vai estar lá fora e o cara, poxa, a gente vendeu por 10 milhões e não vai resolver os nossos problemas. E aí? Por que o Mário, né, é contra os técnicos estrangeiros? Por causa disso. Nunca um técnico estrangeiro vai aceitar isso. Nunca ele vai aceitar isso. Vê se durante a permanência do português lá no rival foi vendido algum jogador de nome. Pelo contrário, veio gente de nome e não vendido. Por que o Mário então não aceita? Tá aí a explicação, né, do Mário não aceitar nenhum técnico estrangeiro. É por isso. Porque ele não vai aceitar, o técnico não vai aceitar. Então não fico aqui, ele vai dizer. Né? Aí assim, você está vendendo o jogador
promissor e investe milhões em William Bigode, em Felipe Melo, em Fred. Aí esses jogadores vão ganhar um título, por exemplo, Campeonato Carioca. A gente vai vender esses jogadores para fora? Não vai, o cara tem 35 anos, o outro tem 40, o outro tem 30 e poucos anos. Não vai vender, ele já veio de fora. Ele está no caminho inverso, já fez a carreira dele, ganhou muito dinheiro, agora está voltando. Então, assim, com exceções, tá? Raras exceções de jogadores muito, muito bons. Mas esse cara é exceção, é ótimo, é maravilhoso. Ainda está jogando muito. Aí, ok, você pode trazer. Mas, pô, o time do Fluminense, se você vê o titular que o Abel montou, ele tá muito acima da faixa dos 35, 30, 35 anos. Quando na verdade devia ser uma mescla e a maior parte deveria ser as joias. Para quê? Para a gente poder ter gás para ganhar. Ah, mas eles iam ter que ganhar experiência? Tinha que ter, mas é assim que a gente tem que jogar, na minha visão. E eu acho o seguinte, bom, como eu falei para vocês, não conheço nada de SAF, investidor, não sei. Mas na minha percepção, pelo que eu tenho visto aí, as pessoas têm falado e os clubes que estão tendo esta oportunidade de fazer esse tipo de direção, digamos assim, gerenciamento, tem começado a se organizar. Quem sabe isso não é uma boa para o Fluminense? Se vier um investidor aqui, que é profissional, que falou, esse cara é bom, quero ele, vou pagar. Quanto é? Pago. Porque ele está vendo lá na frente, se eu pegar esse garoto, então vamos promover esse garoto aí da nossa base, né? Para poder ele crescer, ganhar 2, 3 títulos e aí sim vender bem. Em vez de 10 milhões, 13 milhões, vende por 100 milhões. Entendeu? Melhora o time, melhora o clube. De repente faz um estádio, pensando alto, mas é verdade. Eu acho que a gente tem que pensar na frente e não pensar, olhar para trás. Olhar para trás, sim, se orgulhar das nossas conquistas e aprender com os nossos erros. Mas olhar sempre, mas pensar sempre na frente, no futuro, né? Então é disso que eu estou falando. Talvez o investidor venha para melhorar, mas tem que ser um investidor bom, entendeu? Tem que ser uma pessoa que queira realmente melhorar o clube. Porque se vier porcaria igual os últimos que tiveram aí no nosso Fluminense, não acho legal não. Um detalhe, tá, meus amigos? A gente não ganha um título, né? Há 10 anos. Título que eu estou falando é título do Campeonato Brasileiro, né? Esse tipo de coisa assim. Isso, e Sul-Americana a gente não ganhou. Então, temos que pensar, né? O que faremos daqui para frente, né? Será que esse Mário aí é bom ficar? Vamos tirar ele ou sei lá. Bom, mas enfim, essa foi a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Eu pedi opinião por todas as notícias que eu dei para vocês. Então coloquem lá a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esses assuntos. São assuntos importantes para o nosso tricolor crescer, né? E falando nisso, falando em crescer, eu também gostaria de saber, você já se inscreveu no nosso canal, né? Você já clicou no sininho, já deu seu like, compartilhou o vídeo com outros tricolores. Isso é bom fazer porque a nossa comunidade vai crescer cada vez mais. E aí, crescendo a comunidade, traremos novas notícias e vamos ter futuramente algumas novidades. Mas para isso, a comunidade Coração Tricolor tem que crescer. Tá certo, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus e fui!